A paz do Senhor. Deus abençoe a vida de todos os professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, tá? E também você que está hoje, quem sabe, né, vendo essa lição pela primeira vez, seja bem-vindo, né? For bom para você, compartilhe, né? Vamos evangelizar através da internet. Estamos já no quarto bimestre, hein? E aí o ano já está se findando. Dessa feita, nós vamos estar um pequeno comentário, tá? Um pequeno comentário da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, a lição de número 3, que diz por aqui um tema, a chamada profética de Samuel. Tá? O textual está inserido em 1 Samuel capítulo 3, 10, que diz, né? Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, e disse, Samuel, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. A verdade prática é a verdadeira chamada divina, capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Leitura bíblica em classe. 1 Samuel 3 e o versículo 1 ao 10. E o ponto central, né, dessa lição, Deus levanta verdadeiros profetas para que falem sobrenaturalmente às pessoas. Tá? E a introdução aqui da revista, nessa lição, vamos ver que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracteriza pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal o objetivo. Que objetivo que tinha? Levar todas as pessoas a ter um compromisso com Deus. Essa é a função do profeta, levar a todos a ter um verdadeiro compromisso com Deus. A sua essência era anunciar a totalidade da mensagem divina. E o tópico primeiro, olha o que nos diz, definindo o profeta em Israel. Vamos analisar aqui o subtópico primeiro do tópico 1, a menção de profeta no livro. Vamos ver isso aqui, a menção de profeta no livro. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 a 36. Aqui vemos que um profeta era caracterizado como homem de Deus. Esse título que lhe trazia grande responsabilidade. Porque hoje muitos querem ser grandes, né? Eles querem ter nome, status, mas não querem ter responsabilidade. Naquele tempo não. Além deles ter esse nome, né, como profeta, eles tinham que saber também que tinha grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador, mas ele era ou é um porta-voz de Deus. Amém? Olha a segunda aqui, o número 2, definição do profeta. A palavra no hebraico profeta preste atenção, nabi, com vários significados tem essa palavra. Olha o primeiro significado, chamado por Deus, orador, porta-voz divino ou mensageiro de Deus. E qual era a sua missão? Qual era a missão assim de um profeta? O que? Levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Essa era a sua missão. Olha o número 3 do tópico 1, né, o subtópico 3, na realidade, Samuel e os demais profetas. Com Samuel, deu-se a prática de os profetas ungirem reis. Nós bem sabemos que Samuel, né, ele ungiu o rei Saul e posteriormente ele ungiu também o rei Davi. Tá? Então foi através dos profetas, não é porque eles queriam ungir não, Deus falou, vocês que vão ungir os reis, né? Então nós observamos também sobre isso que o profeta, ele era o porta-voz de Deus e o rei era abaixo do profeta, né? Então os reis eram submissos aos profetas, louvado é o nome do Senhor, né? Qual era
Então a missão era levar o povo a obedecer à vontade também de Deus. Com Samuel, sobre profeta, né? Com Samuel teve início ao movimento profético. Isso começou com quem? Com Samuel. Com Samuel deu início. Samuel foi assim o pivô, o início do movimento profético. Depois, né, com Elias, ele se desenvolveu mais. Então começa com Samuel e lá em Elias já está bem desenvolvido o ministério de profeta. E também, né, a partir de Samuel surgiram os profetas da corte. O que eram esses profetas da corte? O que trabalhavam ali no palácio, aqueles profetas que eram próximo do rei. Né? O que eles faziam? Eles aconselhavam, era conselheiro do rei, e alguns eram escriba dos reis, mas atuava como profeta também. Um exemplo disso é o profeta Natã, né, e Gade. Nós lembramos isso, que lá na frente, né, o profeta Natã, que vai entrar na frente do rei Davi e vai falar para ele, né, uma parábola. Né? Então nós observamos que os profetas eles tinham essa autonomia também. O desenvolvimento, tópico 2, né, o desenvolvimento do ministério de Samuel. Vamos observar isso no número 1, o crescimento profético de Samuel. Tá? Os filhos de Eli praticavam pecados abomináveis no tempo de Samuel. Então, na realidade, Eli era o sumo sacerdote, os filhos dele, né, Ofni e Finéias, eles não estavam, né, vivendo como era para se viver. Então eles estavam uma vida totalmente em pecado e dentro da casa de Deus. Hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que estão totalmente com a vida desconcertada, com a vida toda bagunçada, mas está ainda, né, querendo profetizar, querendo que Deus usa, né, está ainda dentro da casa de Deus, mas tem hora que Deus é Deus que vai dar um basta nisso aí, como Deus vai dar aqui sobre a vida de Ofni e Finéias. Na realidade, Ofni e Finéias não tinham mais compromisso com Deus. Mas nesse interino, nesse meio tempo, Samuel crescia com integridade diante de Deus e também diante do povo. Olha o número 2 do tópico 2, a formação profética de Samuel. Vamos observar isso aqui. Samuel aprendeu com quem? Com Eli. Eli, né, como observou que seus filhos já não tinham condições, então Eli começa a ensinar tudo para Samuel, né? E nós observamos também que Paulo, né, Paulo aprendeu com quem? Aos pés de Gamaliel. E posteriormente, né, Timóteo aprendeu com Paulo. E é assim a nossa vida sucessivamente. Elias, né, teve que ter o seu sucessor, Eliseu. Eliseu aprendeu com Elias, um aprendendo com o outro. Deus chamou a Samuel com 12 anos de idade. Era a urgência de Deus, né? Como Deus não tinha ninguém para usar naquele tempo, observou Samuel com 12 anos de idade. Deus pode usar uma pessoa com 12 anos de idade? Pode, né? E nós vemos também que Jesus, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 42, que foi a segunda vez, né, que os pais de Jesus levaram ele lá em Jerusalém, levaram a primeira vez com 8 dias para circuncidar. Depois eles vão retornando nas festas, mas com 12 anos, o menino judeu é apresentado já na sinagoga, né, ali, para ele começar a servir a sinagoga, e assim nós observamos que ali Jesus, né, deu um show bíblico de Bíblia para aquelas pessoas letradas daquele tempo. E também nós vemos aqui em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao 4, que Deus, né, chamou também Samuel com 12 anos de idade. E com 12 anos de idade também o povo judeu já tem responsabilidade para com Deus. Que responsabilidade? Pode frequentar as sinagogas e também talvez ter algumas oportunidades também, tá? Muitos já não querem mais aprender com pessoas mais experientes. Você já analisou isso? Muitas pessoas,
eles já não querem mais aprender com pessoas experientes. Porque nós aprendemos com pessoas, nós temos que aprender, olha para cá agora, com pessoas que estão na nossa frente, com pessoas que vivem mais, com pessoas que já passou por situações que jamais eu e você nós passamos ainda. Então nós temos que aprender com quem? Nós vamos chorar com quem? Com quem já chorou mais. Nós vamos aprender sofrimento com quem? Com quem já sofreu mais. É pessoas que estão na nossa frente, né? Apesar de muitos hoje não dar mais crédito, né, a isso. Mas além dessa disposição para aprender, precisamos da disposição para ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender e nós temos que ter disposição também para ouvir a voz do Eterno. Deus abençoe a sua vida. Estamos em aula já. Isso é possível por meio de uma vida de oração. Nós só ouvimos a voz de Deus com uma vida de oração. E é tão verdade que Isaías 55, versículo de número 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-vos enquanto está perto. Olha o número 3 do tópico 2, a disciplina de Samuel. Vamos analisar isso aqui. Ainda jovem, né, Samuel já se mostrava disciplinado. Samuel, ele cresceu na disciplina. Ao ouvir a voz que o chamava pelo nome, na realidade Deus chamou ele por 3 vezes, o que Samuel fazia? Ele dirigia-se a Eli. O que ele fazia? Sim, Senhor, o Senhor me chamou, eu estou aqui, o Senhor está precisando de mim, nós observamos isso. Por que ele fazia isso? Porque Samuel, novo, com 12 anos de idade, ele tinha o quê? O respeito e o temor de Eli. Tá? Quando você tiver respeito, temor da sua liderança, do seu líder, Deus vai mudar as coisas para a sua vida também. Nossa missão aqui é obedecer. Essa postura, na realidade, apontava que ele era um homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Ele tinha essa postura, Deus observou isso em Samuel, falou: esse é o homem certo. Observa, né, que ele ainda não sabia distinguir, né, nós observamos isso, a voz de Deus. Mas ele recebeu a orientação de quem? De Eli. Como não era Eli que o chamava, né, é óbvio, a primeira, segunda, terceira vez, Eli com discernimento falou: eu já sei quem está chamando ele. Só pode ser Deus, ele recebe a orientação de Eli concernente a isso. E aqui tem uma observação: se os nossos filhos servirem a Deus, educados, né, pela sua família, na presença do Pai, com certeza eles vão ter uma capacidade impactante nesta geração. O que nós observamos? Marcos, capítulo 5, né, aquele rapaz que era o endemoniado de Gadar, né, nós vemos que depois que ele foi liberto, ele foi um porta-voz de Deus naquela província de Gadar, e ele fez a diferença no tempo dele. Ei, olha para cá, os seus filhos, nossos filhos, né, nossas vidas têm que ser a diferença nesse mundo em que estamos vivendo. Tópico 3, já estamos aproximando do fim, o ministério profético na atualidade. Né? O dom de profecia está, né, o tópico 1, número 1, o dom de profecia está disponível para quem? Para todo crente. Todos nós temos direito de receber de Deus esse dom, mas Deus vai ver o que em nós? O nosso coração primeiro e a busca para os dons espirituais. O dom, na realidade, é uma dádiva de Deus para a igreja, né? E esses dons que encoraja, que exorta e que consola a igreja do Senhor. Amém? E sobre os dons espirituais, lá está em 1 Coríntios capítulo 12, né? Na realidade, lá fala de 9 dons espirituais que está esperando, né, por você, por mim, por nós. O que eu tenho que fazer? Buscar, pedir para Deus os dons espirituais. Que é só para pastor os dons? Não. É para a
igreja do Senhor. Número 2, o ministério de profeta no Novo Testamento. Vamos analisar aqui, né, o termo profeta. Preste atenção aqui. Refere-se a uma determinada pessoa chamada por Deus. Essa pessoa tem que ser chamada por Deus. Para quê? É para entregar, né, revelações específicas para a igreja. Uma pessoa chamada por Deus e ela tem que entregar revelações, né, específicas para a igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 28, tem um irmão que o nome dele é Ágabo. Então, Ágabo era um profeta de Deus daquele tempo, né? Então, teve uma certa situação que esse homem, o que nós observamos em Ágabo? Ele era um homem dirigido pelo Espírito Santo. Tá? Em uma certa situação, ele teve uma visão que iria acontecer uma grande fome, né, naquele tempo, e isso aconteceu, né, sobre o governador Cláudio César. Naquele tempo, o que o profeta previu e falou aconteceu, porque era um homem, um profeta dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Hoje tem muitos profetas, mas a sua maioria não é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Muitos profetizam na carne, tá, irmãos? Mas não é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então toma cuidado, toma cuidado. Eu quero te dizer aqui algo, mas existe ainda profetas de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Atos dos Apóstolos, nós vemos também lá no capítulo 13, versículo 1 e 2, estavam ali vários irmãos, né, reunidos, orando, consagrando a vida. Aí a Bíblia vai relatar que alguém foi tomado ali em profecia, e a Bíblia diz que o Espírito Santo falou através da boca de alguém. O que ele falou? Separa Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho. Não é aqui, a obra deles é uma obra fora aqui das quatro paredes. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele estava sendo guiava, né, a igreja, ele guiava também o profeta. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. É diferente, tá? O ministério profético é uma coisa e o dom de profecia é outra coisa. Vamos analisar, né? Estamos analisando, já no decorrendo aqui para o final, o tópico 3 e o 3. Onde estão os profetas? Ainda hoje, Deus tem homens, né, como Ágabo. Você sabia que ainda tem profeta de Deus? Observação, né? O que nós temos que observar nos tempos de hoje? Toda locução profética é passível de julgamento segundo a luz da Bíblia Sagrada. Nem tudo eu vou acreditar. Primeiro eu vou analisar, pesquisar dentro da Bíblia Sagrada. Está aí, né, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, diz isso também. Nós vamos ver mais alguns versículos aqui na frente. A profecia é uma necessidade premente nos dias de hoje. Então ela é uma necessidade para os dias de hoje, a profecia. Mas a Bíblia adverte, presta atenção aqui, preste atenção aqui agora, ó. A Bíblia adverte contra os falsos profetas, né, que alegam ser usados pelo Espírito Santo de Deus, mas devem ser submetidos à prova. Porém, muitos hoje falam, não, Deus que mandou, Deus, mas nisso aí, presta atenção agora, nós estamos aprendendo. Tem que ser submetido à prova. Como que eu vou fazer isso? Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia responde à Bíblia, irmãos. João, ele viu essa necessidade, ele escreveu, dirigido pelo Espírito Santo, lá a primeira epístola dele, a primeira carta, João 4, 1 João 4, versículo 1, que diz assim, ó: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós observamos isso no dia de hoje. Tem muitas pessoas que vai numa determinada denominação por causa de profecia. Cuidado!
Nós temos que ir na casa de Deus, adorar o seu nome e ouvir a tua palavra. Nós observamos, né, que muitos mais não estão dando assim o valor à palavra de Deus, e é a palavra que é o próprio Deus. E o salmista 119 ele vai dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hebreus também diz, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, vai ter a divisão da alma e do espírito, da medula, e lá a palavra de Deus faz essa separação, tá? Então a palavra é a prioridade, né, na sua vida e na minha vida. E a profecia, ela vem, mas fica firme na palavra. Isso aqui é 2 subsídios, já vou encerrar, tá? Lá em Jeremias capítulo 28, Jeremias passou uma dureza sobre um profeta chamado Ananias. Jeremias enfrentou esse falso profeta de frente, e esse Ananias falava que Deus falava na boca dele e não falava nada, né? Então hoje tem muitas pessoas nisso. Mas o que eu tenho que fazer? Ter o discernimento do Espírito Santo. Aí você vai perceber, olha para a vida da pessoa, olha para a árvore, da árvore você vai analisar o fruto primeiro, tá? Primeiro. E outra referência, não está na revista, mas é um subsídio, lá em 1 Reis, né? Capítulo 22, nós vemos lá que Acabe ia para a guerra, fez uma aliança com o rei Josafá. Ali nós sabemos que Israel já estava separado, o reino do norte, o reino do sul. E quando Josafá chega ali no território de Acabe, tinha 400 profetas profetizando para Acabe: não sobe, Deus vai te dar, Deus já te deu e tal. E como era 400, aí Josafá desconfiou e falou para Acabe: não tem nenhum profeta do Senhor aqui. Aí Acabe falou assim: só tem Micaías, né? Então a gente observa que há muitos falsos profetas, mas ainda tem profeta, nem que for um Micaías, tem aí na sua região, tá? Deus abençoe a sua vida. Concluir e encerrar. Nesses últimos dias precisamos de obreiros fiéis, tá? Que buscam os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes. Todo anunciado profético tem de passar necessariamente pelo o crivo da Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Isso aqui é um subsídio para a sua vida, e eu espero vocês no próximo comentário da Escola Bíblica Dominical. Até mais, tchau, tchau.